estudantes do nono ano, como vocês estão? Eu sou a professora Elida Paixão e essa é a nossa sexta aula de pesquisa e produção de texto. Lembram que na última aula eu falei sobre Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare? Vocês já começaram a leitura? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dessa obra literária, para tentar convencer vocês a ler, quem não leu que comece o mais rápido possível, para dar tempo de vocês fazerem as propostas que está lá no nosso roteiro de estudo, combinado? Então observem a imagem, nós vemos aí a imagem do filme, esse filme ele é de 1999, é um filme baseado nessa obra de William Shakespeare, que vocês vão ver todos os personagens, que daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre eles, vocês vão entender um pouquinho do enredo, como que acontece essa história de amor não correspondido, né, com seres fantásticos e mitológicos da mitologia grega. Então vamos ver a sinopse desse filme? Vamos ler a sinopse? Então é pequenininho, é só para dar mais um gosto da gente assistir ao filme e ler. Primeiro tem que ler a obra para vocês poderem fazer essa relação com o filme, né? Então, no início do século XX, em Monte Atena, Itália, o duque Teseus está prestes a se casar com Hipólita e, paralelamente, precisa resolver um problema, pois Egeus quer invocar uma lei para obrigar Hérmia, filha de Teseus, a se casar com Demétrios. Vejamos o outro. Caso não concorde, ela se tornará uma freira, mas ela ama realmente Lysander e está disposta a passar toda a sua vida em um convento, a entregar sua virgindade para um homem que não ama. Ironicamente, Helena se desespera, pois ama Demétrios, mas dificilmente poderá desposá-lo. Enquanto os mortais tentam resolver estas diferenças, Oberon, que é o rei dos duendes que habitam a floresta, ordena que Puck, um duende que lhe serve, coloque filtros mágicos nos olhos dos mortais para resolver o problema. Mas Puck comete um erro que aumenta ainda mais a confusão. Paralelamente, Oberon se desentende com Titânia, que é a rainha das fadas, e a faz se apaixonar por Nick Bottom, um ator com cara de burro. Então, essa sinopse do filme tem o nome dos personagens, alguns mudam um pouquinho, mas a maioria permanece na narrativa. Olha aí a imagem do que nós vemos lá na sinopse, que também tem na obra literária, que é a Titânia, a rainha das fadas, e Oberon, né, que é o rei dos duendes. Em certo momento, durante a narrativa, ele se desentende, aí é onde acontece o enredo dele fazer com que Titânia se apaixone por um burro, né, um duende com cara de burro, e aí vai começar toda essa história, tá? Vai ter um desenrolar. Lembrando que as 4 personagens que vivem um amor não correspondido, um gosta de um, que o outro gosta de outro, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, também vão para essa floresta e vão viver um pouquinho dessa fantasia, dessa enredo mitológico, né, fantástico, com seres fantasiosos. Olha aqui. Agora nós vamos ver quem são as personagens dessa obra literária. Nós temos o Oberon, que nós acabamos de ver no resumo, que no reino das fadas ele é quem manipula tudo. Ele é o rei dos elfos, né, ou duendes, que a gente conhece mais assim. A Titânia é a rainha das fadas e é a esposa de Oberon. Nós temos o Puck, que ele é o elo de ligação entre o sonho e a realidade. Ele parece que quer acordar os espectadores, quando é questão de peça teatral, né, os leitores, do sonho que estavam a viver. Ele é uma espécie de empregado de Oberon. Ele faz tudo que o rei dos elfos, lá dos duendes, manda fazer, ele faz. Teseu, que é o grande herói grego,
E ele está para se casar com Hipólita, a rainha das Amazonas. Ele é influente e orienta Egeu sobre o futuro de Hérmia. Aí agora nós temos os 4 personagens aí que protagonizam essa história, que vive esse amor, um é apaixonado por outro e outro, e eles vão para essa floresta para poder as suas histórias se cruzarem com as histórias lá do Oberon e da Titânia. Tem o Lissandro, que é o rapaz que é apaixonado por Hérmia, o Demétrio, que é o noivo de Hérmia, mas ele é amado por Helena. A Helena, que é amiga de Hérmia, mas é apaixonada por Demétrio. E a Hérmia, que é noiva de Demétrio, mas ela ama Lissandro. E o Egeu aí é um velho ateniense, que é o pai de Hérmia, que faz com que ela tente cumprir essa aliança que ela tem, né, de casamento. Mas aí vocês vão ver no desenrolar lá da leitura que isso não vai acontecer, porque eles vão lá para a floresta e vão viver um enredo que vocês vão conhecer quando estiverem lendo. Então, agora nós vamos ver um trechinho de uma peça teatral que é baseada também nessa obra literária. A peça teatral que nós vamos ler agora, ela está narrada em terceira pessoa, tá? E assim, ela não tem ainda as falas das personagens, ela tem o olhar do narrador por trás, né? Falando tudo o que acontece. Mas lembrando que a leitura desse clássico, ele é o quê? Ele é um gênero dramático e narração e já tem a fala direta das personagens. Ele começa lá, ato 1, fala do cenário que acontece, mas aí você já tem a reprodução das falas, tá bom? Porque essa é a característica do gênero dramático, de apresentar o discurso direto, as falas entre as personagens. Essa peça teatral que nós vamos ler agora é só para vocês terem, né, um pouquinho do que acontece. E aí antes mostra o cenário, que é bem no início, onde acontece lá em Antenas, né? E aí tem essa frase inicial. Olha aí o cenário. Antenas e os arredores na Grécia Antiga. Sempre essa é uma marca clássica desse tipo de obra do Shakespeare. Como ele escreve sobre o gênero dramático, sempre ele coloca o ambiente como pano, né, de fundo para poder começar a narrativa. Olha aí, vamos ver? Aí tem a frase inicial, que essa frase ela ficou bem conhecida, né? Como nas peças teatrais, sempre que reproduzem, sempre falam essa frase inicial no início. Em tudo aquilo que até hoje eu li, ou em lendas e histórias que eu ouvi, o amor nunca trilhou caminhos fáceis. Você percebe que já vai se tratar de um amor, né? Um amor que talvez não dê muito certo, que é o que acontece na história. Então vamos ver o início? Quando o verdadeiro amor tem um tranquilo curso, o mundo parece um lugar maravilhoso, de céus límpidos e rostos risonhos. Mas, infelizmente, o verdadeiro amor tem o hábito de sair do curso e se perder. E quando isso acontece, vidas também se perdem num emaranhado de dor. Então, percebam que ele está narrando, é um narrador que narra essa história em terceira pessoa, diferente de quando vocês estiverem lendo, quem já está lendo ou quem for começar a ler, porque lá você já tem um discurso direto das personagens. Vamos ver o próximo? Veja, por exemplo, o caso de amor entre o Duque Teseu de Antenas e Hipólita, a rainha das Amazonas. Eles estavam prestes a se casar e a felicidade de ambos contagiava toda Atenas. O povo, vamos ver o outro? O povo decorava as casas com flores e à noite deixava as lamparinas acesas nas janelas para que as ruas cintilassem formando uma cidade de estrelas. Olha só como o povo estava esperando, né? Estava todo mundo ansioso por esse casamento. Vamos ver o próximo? Todos estavam muito contentes e entusiasmados com os preparativos para o casamento do duque. Na verdade, quase todos. Aí sempre tem um quase na história, né? Tem sempre um quase, algo vai acontecer. Um dia, antes da cerimônia real,
Duas amigas se encontraram por acaso na praça do mercado. Hérmia, de cabelos dourados, e Helena, de cabelos morenos. Ambas lindas e carregando segredos que feriam seus corações. Então aí a gente já tem o encontro das duas primeiras personagens que vão protagonizar toda essa história. Aí depois vai acontecer, né, dos amores não correspondidos. E aí vai acontecer algo mais na frente que o Teseu vai fazer e vai fazer com que eles vão para essa floresta e lá vai acontecer muitas coisas legais. Eu espero que vocês leiam, eu não vou contar tudo. Vocês viram um pouquinho, essa peça teatral, ela foi escrita para ser encenada, lembrando que ela tem um narrador e depois as falas das personagens, né? Essa obra literária de William Shakespeare, ela apresenta muitas peças teatrais. Essa imagem que a gente está vendo aí é do filme, né? Que é da fada, da Titânia, com o doente que tem cara de burro, que lá em certo momento da narrativa, o marido de Titânia, Oberon, fica com raiva dela, né? E aí ele faz ela se apaixonar por esse aí. E depois essa história desenrola, é bem interessante como ela vai se desenrolar. Essa é uma imagem do filme, tá bom? E aí, vamos relembrar aqui que na aula passada, eu comentei sobre o livro e a gente tem uma atividade que eu vou relembrar, porque vocês vão estar retomando, né, para fazer a segunda parte dessa. Vocês vão fazer a pesquisa da biografia do autor William Shakespeare e depois vai fazer um resumo contando as principais informações sobre a vida desse autor. Isso aí foi uma proposta que eu já havia dito na aula passada, eu espero que vocês já estejam, né, fazendo essa pesquisa. Lembrem de pesquisar em fontes confiáveis, pesquisem em sites confiáveis sobre sites da literatura, de grandes escritores, para vocês terem as informações reais sobre esse escritor, ok? A segunda atividade é essa aí. A partir um pouquinho do que a gente viu do filme, um pouco dessa peça teatral, a gente percebe o seguinte, né? Que há semelhanças nas relações amorosas retratadas na obra com o amor nos dias atuais. Vocês vão perceber bem isso quando lerem a obra toda, né? Então, vocês vão pensar o seguinte, quais são essas semelhanças? A forma como o casamento acontece na época apresenta a mulher na mesma visão de hoje? Quanto à adaptação do livro para o cinema, você acha que o filme foi fiel ao enredo? Então, nessa questão do filme, caso vocês encontrem, né? Eu estava fazendo a pesquisa para indicar o filme para vocês, mas não consegui ver nenhum site que tenha o filme completo, mas eu acredito que vocês consigam, né? Que vocês são expert nisso. Então, caso vocês consigam assistir o filme, nessa próxima atividade que vocês vão falar, vocês podem falar sobre isso aí, sobre essa comparação. Se não assistir o filme, não tem problema. Fala só sobre o enredo, né? Sobre a questão do livro mesmo, de como que acontece esses amores não resolvidos. Vocês têm que ler o livro, porque a leitura ela é obrigatória para vocês entenderem isso aí, para vocês produzirem essa segunda proposta aí. Que após essas reflexões que nós falamos, dessa semelhança entre o amor, entre a questão de olhar como era o casamento naquela época, a visão da mulher, vocês vão pensar nisso e produzir um texto apreciativo, opinativo, lembra aí dos gêneros que nós estudamos de argumentação e vão destacar a sua opinião sobre a narrativa dessa obra. Então é um textinho breve, de no máximo uns 20 linhas, né, para vocês comentando isso aí. Então façam a leitura, é muito interessante, vocês vão gostar de viver nesse mundo da fantasia, né, com a Titânia lá, que é a rainha das fadas, o Oberon, e também fazendo a contraposição dessa relação de amor não correspondido. É uma comédia, tem alguns momentos que vocês vão sorrir muito, principalmente quando Oberon fazer Titânia apaixonar por um burro, e tem outras situações engraçadas também. Então vamos ler? Eu espero que vocês leiam e não se esqueçam dessa frase final. Os livros são um mundo com mundos por dentro. Então vamos descobrir os vários mundos lá nessa leitura do Shakespeare?
Eu espero que vocês façam a leitura e resolvam essas duas atividades propostas, ok? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.